irmãos, graça e paz, que bom estarmos novamente juntos para louvarmos o nome do Senhor, agradecermos pelos grandes feitos dele na nossa vida. E para tanto, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos juntos aqui e pela nossa vida, pela nossa saúde, né? Pela nossa nação. Então aí aonde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, por esta manhã, ó Pai, que estamos reunidos em teu nome para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e nos ensinando a tua palavra, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de mesmo à distância estarmos juntos em louvor e adoração a ti, ó Pai. Queremos interceder, ó Deus, pela nossa nação, para que esse mal que nos abateu, ó Deus, possa ir embora. Que o Senhor, com o poder que o Senhor tem, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Pai, possa nos acudir nesses dias que nós estamos passando, ó Deus, em nome de Jesus. Acuda aos enfermos, acuda aos enlutados, ó Pai, em nome de Jesus. Concede, ó Deus, a tua graça, a tua paz, que excede todo o entendimento, ó Deus. Somente em Cristo Jesus é que nós podemos ter realmente segurança, ó Deus, nesses dias que nós estamos passando, ó Pai. Por isso, faça isso na vida de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Livre a nossa nação, livre as outras nações, ó Pai, de tanta tristeza, de tanto mal que tem abatido, ó Deus, tantas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sê conosco, ó Deus, neste dia, neste momento, fale aos nossos corações, ó Deus. Faça com que nós possamos nos sentir a cada dia mais fortalecidos pelo teu poder, pela tua graça, ó Deus. Que somente em ti é que nós encontramos, ó Pai, esse alívio, ó Deus, essa paz que realmente excede todo o nosso entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Nos guarde e nos fortaleça. É a nossa oração em nome do teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar novamente sobre as nossas reuniões, né? A reunião da SAF, neste domingo agora, vai iniciar com um novo horário, para não chocar tanto com a reunião dos homens, né? Então, a reunião de oração das mulheres, da SAF, ela acontecerá a partir das 16h30, tá? A Esther vai enviar o link para vocês, né, para nós, e acessem aí para estar conosco. Gente, tem gente de fora, tem gente nos visitando, tá sendo uma bênção as nossas reuniões. E tá faltando você aí, mulher, que não participou ainda com a gente. Entra lá, vamos louvar o Senhor, vamos adorar, vamos ficar em comunhão, mesmo à distância, viu? Também quero lembrar da reunião dos homens, né, que acontece às 18 horas, tá? Então os homens também não se esqueçam aí do seu horário de reunir com todos aí em comunhão, agradecer, engrandecer, adorar o nome do nosso Deus, tá joia? Lembrem-se também dos pequenos grupos, né? Alguns, eu creio que acontece na quarta-feira, né? Outros na quinta, o meu mesmo, que é o da 504 Norte, o nosso é toda quinta-feira, às 19h30. Então, se você quiser participar conosco, se você não faz parte de nenhum e quiser participar conosco, vai lá. Fale comigo, eu envio o link para você. Será uma bênção ter você no nosso meio, tá bom? Então, dando continuidade, nós vamos cantar o hino 108,
Vai lá, pega seu inário, abre aí, canta com alegria. Canta mesmo com vontade. O hino 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nesse momento vamos continuar a nossa escola bíblica dominical, agora lendo a palavra do nosso Deus. Nessa oportunidade vamos ler o Salmo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Abra a sua Bíblia, reúna a sua família e vamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus, que tem como título esse salmo, o reinado do ungido de Deus. Fala assim a palavra de Deus: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Graças a Deus pela leitura da santa palavra do nosso Deus. Que possamos nessa manhã estarmos aprendendo, refletindo e colocando nas nossas mentes e no nosso coração tudo aquilo que o nosso Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós nos alegramos pela leitura da Tua palavra, que o Senhor possa reinar de contínuo na nossa vida, que possamos colocar todos os nossos projetos, todos os nossos planos debaixo das Tuas mãos, e longe de nós nos apartarmos da Tua graça e da Tua palavra. Que a nossa mente, que o nosso coração possa estar, Senhor, de contínuo diante do Senhor, para o adorar, para glorificar e fazer a Tua vontade. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nos dar sabedoria para entendermos a Tua palavra e que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Nós te adoramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O Salmo de número 2 fala do reinado messiânico do Senhor. E esse tema ele é recorrente em várias situações e ocasiões do livro dos Salmos. Os homens, eles intentam, e nós percebemos que tentam fazer de todas as formas as coisas longe do conselho do Senhor, longe da sua palavra. Mas o Senhor reina como Rei soberano sobre toda a sua criação. E esse reinado dele é sobre tudo e sobre todos, sobre todos os poderes e reis que existem debaixo da terra. Mas os homens, eles tentam de todas as formas se apartar dos laços que os uniam, que os une a Deus. Mas lá dos céus o Senhor ri e zomba dessas intenções, desejos dos homens de se afastarem do seu Criador. Deus desfaz todos os planos e projetos dos homens, porque Ele é que comanda, é que Ele tem o poderio sobre toda a sua criação. Por fim, Ele nos alerta para usarmos a prudência e nos deixarmos advertir por Ele mesmo. Então, que nós possamos servir a Ele com temor e nos alegrar no Senhor com tremor. Pois o refúgio no Senhor, Ele nos proporciona muitas alegrias e satisfações na nossa vida. Que o Senhor possa ser o nosso Deus e que possamos, em qualquer situação, em qualquer sentido da nossa vida, em qualquer momento que estivermos vivendo, que possamos colocar Deus em primeiro lugar e que Ele possa comandar toda a nossa história, todo o nosso viver. Que a nossa vida seja uma vida que anuncie, glorifique e exalte o nome do único Deus que é verdadeiro e que nos criou. Criou tudo que existe e governa as nossas vidas e governa toda a sua criação debaixo do seu poder e debaixo do seu poderio. Que possamos proclamar o reinado do Rei grandioso, do grande Messias que morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que a nossa vida seja uma vida de proclamação das suas santas escrituras, das boas novas, em que Cristo Jesus fez a sua obra em nome do seu Pai Todo-Poderoso. Que a nossa vida seja uma vida rica de abençoar através do anunciar da palavra do nosso Deus. Nesse momento nós vamos adorar o nome do Senhor e logo mais estaremos aprendendo das Santas Escrituras, da palavra do nosso Deus.
situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós hoje vamos começar a nossa escola dominical, nosso estudo da escola dominical, dando continuidade àquilo que o pastor Cláudio e o irmão Marcelo já falaram alguns domingos atrás, né, nos domingos anteriores, sobre os dramas da vida, né? E eu pensei muito sobre o que falar, né, com relação a isso, e me veio, né, a ideia de falar sobre o que está acontecendo, mas do ponto de vista das nossas emoções, né, sobre as perdas da vida, né, que está dentro dos dramas, né, dos grandes dramas da nossa vida. Nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar através da história de um homem que aprendeu a lidar com as perdas. Ele perdeu tanto pessoas mais chegadas quanto bens, e isso com detalhe, tudo aconteceu de uma só vez, né? O seu nome era Jó, né? Era um homem de bens, rico, a Bíblia fala que ele era o maior do Oriente, né? Mas isso não era nada para Deus, né? Nada, porque para Deus o que importava é que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, isso que importava. Então Deus tinha a plena certeza de que aquele filho, né, Jó, ele resistiria a todas as intempéries, todos os problemas que Satanás poderia estar querendo provocar, né? Irmãos, como aconteceu com Jó, existem momentos também em nossas vidas que nós somos provados na nossa fé em Deus, né? Muitas vezes as más notícias, elas nos acometem e ficamos sem chão, sem saber o que fazer. Imagina quando elas vêm em sequência, como na vida desse homem, né? Pois diz a palavra que quando o mensageiro vinha com uma má notícia, outro vinha com uma outra pior, né? Com uma notícia pior. Lá em Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Nós hoje estamos vivendo dias assim difíceis, né? Lógico que não há comparação, mas a vida de Jó, né, ela vai nos ensinar muitas questões sobre nós mesmos, né, sobre como nós estamos encarando, né, as nossas perdas. Parece que nunca o livro de Jó, então, foi tão relevante sobre como enfrentar nossas perdas na pandemia através, né, desses ensinos, né? Desde os tempos mais remotos, irmãos, o ser humano, ele procura explicações para as questões da vida, tanto suas alegrias, confortos, vitórias, como também nas dificuldades e tristezas, né? Embora algumas vezes nós podemos sentir que estamos numa geração com mais recursos, né, do que Jó, temos tecnologia, mas o sofrimento humano, ele é o mesmo, ele está presente na vida em graus maiores ou menores, ele sempre existiu e sempre existirá. Então, o sofrimento de Jó, então, ele é comparável às grandes tragédias que se abalam sobre a humanidade, como os tsunamis, né, as enchentes, vulcões, pandemias, né, que de alguma forma destroem o passado e o presente e comprometem o futuro da humanidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então,
algumas coisas que eu pude aprender aqui na minha Bíblia, né, de estudos, conselheira, sobre o que essas perdas podem provocar nas nossas emoções, como eu disse. Mas antes eu gostaria de considerar algumas questões gerais sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele primeiro não existe para responder perguntas, nem para dar ou tirar conclusões racionais. Não existe para isso. Ele existe para preparar o leitor, nos preparar para encontrarmos com Deus, quer na vida, quer na morte. E embora não haja nenhuma exposição sobre a vida futura, nesse livro já se vê o brilho da ressurreição. Veja só o que foi que Jó disse aqui no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa, que sensibilidade Jó teve aqui de olhar para frente, de ver que havia uma saída para aquela situação. Uma outra questão é que o livro de Jó, ele não ignora que haja alguma conexão entre retidão e bênção, assim como entre pecado e tragédia. Isso não é ignorado no livro. Tanto é que o que mais os amigos de Jó fizeram foi isso, foi tentar fazer essa conexão. No entanto, irmãos, nem de longe o texto defende essa ligação como algo automático, como uma relação automática e imutável. O próprio Jesus negou clara e enfaticamente essa suposição, tanto no caso do cego de nascença, quanto no caso dos galileus mortos por Herodes, lá em Lucas 13, versículos de 1 a 3. Por último, e acima de tudo, o livro de Jó, ele proclama a graça de Deus. Jó não foi recompensado pela sua retidão. E ele nunca negou, que ele próprio era pecador. Foi a livre graça divina que lhe deu um final feliz. Foi pela graça. Jó aprendeu que o verdadeiro caminho da justificação é bem mais complexo do que a autojustificação e se fundamenta na graça justificadora de Deus. O texto bíblico conta a história de Jó como um homem bem-sucedido. Ele tinha tudo, e podia pensar assim, mas como eu tenho tudo, eu tenho filhos, tenho bens, riquezas, Deus tirou, mas Ele pode me dar porque eu sou muito bom. Mas Ele não fez isso. Na verdade, Jó recebeu tudo de volta, mas isso pela graça. A gente sabe que Satanás foi o causador do sofrimento de Jó. O inimigo do povo de Deus, ele não está satisfeito com a fidelidade dos crentes ao Senhor e ele costuma tentá-los para que se deteriorem espiritualmente. Mas o poder de Satanás não é absoluto. Ele pode agir até certo ponto, mas o seu limite sempre será a permissão de Deus, irmãos. Sempre será a permissão de Deus. Por isso, nós precisamos estar vigilantes e atentos, como orienta Jesus lá em Mateus 26, versículo 41. E Cristo, ele entra em cena como Salvador, que vai resgatar a nossa verdadeira identidade, livrando-nos dessa desorientação e nos dando uma direção. É isso que Jesus faz. Jó teve muitos problemas com as perdas. E nós vemos que ele perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu saúde, perdeu a confiança da sua própria esposa. Pensa na situação daquela família, perdendo tudo. Ao sermos informados também sobre a gravidade dessa pandemia, nós também vimos que muitas coisas nos foram tiradas, inclusive a nossa liberdade. Nós vivemos como seres humanos, uma das coisas que mais prezamos é a nossa liberdade. No entanto, ela foi tirada. E aí nós passamos a conviver com situações que nós nunca imaginávamos viver. Como é que nós estamos vivenciando isso? Nós, mesmo sem essa liberdade de podermos fazer e ir aonde quisermos,
existe a liberdade que nunca vamos perder, né? Essa é uma liberdade que, mesmo que tenhamos que ficar presos, sendo monitorados, né, por satélites, né? Essa liberdade é a liberdade na alma e a liberdade da alma, que ela é operada pelo Espírito Santo de Deus, né? Aqueles que conhecem a sua palavra. Então, irmãos, é tempo de trabalhar na própria vida, fazendo as considerações sobre o passado, reconhecendo e admitindo as faltas que tenhamos, né? Despertando a nossa consciência com vistas a ter um futuro melhor. Nós temos agora tempo para fazer como Onésimo, lá em Filemão, Filemão versículo 10, quando Filemão encontra-se com Deus e recebe dele a libertação espiritual que traz a salvação eterna. Um texto que eu gosto muito de lembrar nesses dias tem sido Mateus 6,34, quando diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o que acontece com as nossas emoções quando nós perdemos alguma coisa. E vamos tentar relacionar isso e tentar identificar esses momentos na vida de Jó também, tá bom? Quando nós perdemos alguma coisa, nós entramos numa situação chamada luto. O luto não é só pela morte de alguém querido, mas o luto é quando nós perdemos algo que realmente significa para nós, ou pessoas, ou situações, ou algum objeto, qualquer coisa que faça sentido para nós, que tenha alguma conexão conosco, com as nossas emoções. Quando nós perdemos isso, nós passamos por uma fase de luto, né? Porque aquilo saiu de nós. É como se um membro tivesse sido arrancado de nós. Como vamos viver daqui para frente com isso, né? Vamos pensar, por exemplo, na vida de Jó, né? Jó perdeu tudo. Ele tinha ali um luto que ele vivenciou de uma forma muito difícil. E ainda por cima, com seus amigos ali, tentando trazer alívio, mas na verdade estavam colocando mais cargas sobre a vida dele. Então, no luto, nós passamos por 5 estágios, considerados estágios importantes que nós devemos vivenciar. O luto, ele dura mais ou menos, o luto normal, ele dura em média de 6 a 8 semanas. Né? Passando disso, já se torna um luto patológico. Né? Mas nessa fase, nós passamos por algumas etapas. O primeiro estágio do luto é chamado o estágio da negação. Esse momento ele é marcado por dificuldade de acreditar que, de fato, isso realmente aconteceu. Eu creio que Jó deve ter vivido essa fase logo no dia. Como? Eu vi meus filhos saindo daqui agora, né? Eu sei que os meus camelos, minhas ovelhas, os bois estavam no pasto, eu pude vir de lá agora há pouco. Como que isso vai acontecer? Então esse é o momento da negação. A dor é intensa, existe uma grande dificuldade para lidar com a perspectiva de um futuro, sem aquilo que se perdeu. E nesse momento nós entramos numa confusão mental. Nós não sabemos, é um desequilíbrio emocional que acontece. É como se colocassem a gente num liquidificador e agitasse aquilo, né? Nós ficamos... Então, a tendência da nossa emoção é negar o fato, né? Isso não está acontecendo comigo, ou não, eu dou conta disso, né? Não pode deixar que eu dou conta, né? A próxima etapa, ou estágio do luto, é a raiva, né? Essa raiva não necessariamente é contra alguém, mas é contra a situação, né? Nós temos aquela dor, né? Ao perceber que o fato realmente aconteceu, né, e não existe nada que possa ser feito a respeito, é comum, então, sentirmos uma revolta muito grande. Então, nesse sentido, nesse período, a pessoa vai perceber que não é possível reverter a situação naquele momento, né? E a tendência
é que a dificuldade se conforma, a dificuldade em se conformar, né, seja canalizada para a raiva, não necessariamente para alguém. Às vezes acontece, a gente descarrega em alguém, vai lá e soca aquela pessoa, porque a gente precisa colocar aquilo para fora, né, naquele estágio. O terceiro estágio é o estágio da negociação. Voltando aqui na raiva, me lembro que a mulher de Jó, né, ela passou por isso. E ela teve uma atitude, ela não conseguiu guardar para ela não conseguiu canalizar a sua raiva para a situação, mas ela canalizou a sua raiva para Deus. Né? E isso é o que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós canalizamos a raiva para quem não é de direito. Né? Isso aconteceu e não é culpa de Deus. Né? E muitas pessoas dizem, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Né? Por quê? Por quê? E a gente fica nesses porquês, exatamente com a questão da raiva. Outro estágio é o da negociação, da barganha. Né? Nessa fase a pessoa tenta aliviar a sua dor e começa a fazer algumas ponderações, imaginando possíveis soluções e fazendo acordos internos. Ah, mas se eu fizesse isso, né? Não, mas se eu fizer tal coisa, isso vai amenizar, né? Não, mas eu perdi meu emprego, mas eu posso ir lá de novo, eu posso voltar a tentar novamente, né? Ou às vezes a gente faz essa negociação com Deus, porque essa negociação, ela acontece dentro de nós, é a própria pessoa, dentro da própria pessoa. E muitas vezes ela é voltada para as questões religiosas. E aí, por exemplo, eu perdi meu emprego, eu digo, Senhor, eu faço um acordo com Deus. O Senhor me devolve o emprego, o primeiro salário vai ser todo seu. Né? Ou a gente perde a saúde e a gente diz, Senhor, o Senhor me dê de volta a minha saúde, porque agora eu vou servir ao Senhor. Né? Aquele ditado que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor, cabe exatamente nessa estágio da negociação, quando a pessoa negocia isso com Deus. O quarto estágio é o da depressão. Geralmente é a fase mais longa, né, desse processo. E ela é caracterizada por um sofrimento intenso. Ela é marcada, então, por uma sensação de impotência, de melancolia, de culpa, de desesperança. E é comum a pessoa que passa por esse período querer ficar isolada, apresentar uma grande necessidade de uma introspecção. Ela quer ficar sozinha, ela quer chorar, ela quer ficar com ela mesma, ela não quer ninguém por perto. Né? E, finalmente, o último estágio, o quinto estágio, é o estágio da aceitação. Durante essa fase, então, a pessoa consegue ter uma visão mais realista e passa a aceitar o fato. Né? Então, o desespero em relação à perda vai dando lugar para uma maior serenidade. E o indivíduo começa a enfrentar, então, a saudade com mais consciência. E a gente pode ver todas essas fases do luto aqui no livro de Jó. Né? Se os irmãos forem observar direitinho, cada fase que o nosso irmão Jó passa, né? Tanto da negação quanto da raiva, negociação, o período de depressão dele, quando ele diz, Senhor, eu quero morrer, eu amaldiçoo o dia da minha morte, do meu nascimento, né? Eu amaldiçoo que esse dia seja apagado. Ali ele estava em extrema depressão. E até a aceitação, né? Quando ele aceita de fato, né, aquilo que aconteceu e ele retoma. E Deus, então, restitui aquilo que foi dado a ele. Né? A mulher de Jó, ela viu toda a construção de uma vida desmoronar. Né? Então, na angústia, ela propõe então a revolta contra Deus. E não é muito diferente nos dias de hoje, em que as pessoas tentam comprar o favor de Deus, né? E se Deus não responde, então se perguntam, para que servi-lo? Né? Que adianta passar por essas provações e essas perdas se Deus não está me ouvindo? Né? Na verdade, a loucura da mulher de Jó, ela serve de espelho para a nossa própria loucura. Né? A rebeldia firma suas raízes nas decepções que nós sofremos.
né? Então, por isso que vale a pena nós tentarmos perceber se não estamos tão ressentidos, como que ficando cegos para tudo mais, inclusive para Deus, né? A um passo de rompermos com aquele que está cuidando de nós. Nesse período todo, nós sentimos Deus cuidando de nós o tempo todo, né? Deus está conosco, Deus está agindo ao nosso redor, né? Ele está ali conosco. Irmãos, um outro exemplo de enfrentamento do luto e perda está na história da morte de Lázaro, né? Lá em João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Nessa passagem que narra a morte e a ressurreição de Lázaro, nós podemos verificar também alguns elementos importantes no processo de elaboração de uma perda, né? Observamos que os diferentes personagens da narrativa têm comportamentos diferentes dentro daquilo que denominamos reações iniciais na elaboração de crises e perdas, né? Então, quando nós temos uma crise ou uma perda, nós temos reações iniciais, aquela de início, né? Que é aquela já na primeira etapa lá do nosso luto. Então, essas reações iniciais diante de uma crise ou perda, elas são demarcadas por 4 características principais. Primeira, de emoções fortes, né? Temos tristeza profunda, raiva, uma desorganização pessoal, né? Uma apatia, uma hiperatividade, ou apatia ou hiperatividade, mas a gente se desorganiza. Temos ideias estranhas, né? Algumas pessoas veem alucinações, outras começam a ouvir vozes. E as somatizações, né? Quando começa a ter dor de cabeça, dor de barriga, insônia, né? Gastrite, há pessoas que têm uma diurese frequente. Então, isso tudo são características desse primeiro impacto nas nossas emoções. Quer ver o que aconteceu com Marta, Maria e Jesus? Lá em João 11, versículos de 1 a 44, especialmente o versículo 20. A gente vê que Marta ali, ela está agitada, né? Ela vai de um lado para outro, e quando ela sabe que Jesus está vindo, ela corre. Ela levanta, bem Marta, né? E levanta e corre e vai até Jesus, e lá ela cobra de Jesus uma solução, né? Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Olha só aqui a negação, né? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. E ao mesmo tempo ela está negociando com Jesus, né? E ela começa então ali aquele processo. Já Maria, ela está prostrada, ela está sentada ali chorando, né? Prostrada. E Jesus, em algum momento dessa situação, a sua emoção fala forte e ele chora, porque Jesus amava aquela família. Irmãos, Jesus nos mostra na sua humanidade que nós, como humanos, precisamos aprender a chorar, a perceber. Não é errado ficar agitado, não é errado ficar prostrado e muito menos chorar, né? Não é algo negativo, é simplesmente a reação das nossas emoções que assim acontecem, né? Jesus chorou e Jesus percebeu, né, que o que estava acontecendo com Marta e com Maria, e ele acolhe aquelas duas irmãs. Essas reações, elas são naturais e elas são necessárias para se trabalhar com crise e perda. A gente precisa entender isso, né? Nós vivemos numa cultura que nega a dor, né, e busca incessantemente o prazer, né? E por isso muitas vezes reprime essas reações iniciais, não permitindo que a pessoa chore, né, ou tenha qualquer outra dessas expressões. Eu ficava preocupada que muitas vezes num velório, alguma coisa aqui, sempre tinha aquela pessoa que trazia um ansiolítico ou um remedinho para dormir para aquela pessoa que estava chorando muito, né? Não faça isso, né? Deixa a pessoa chorar, ela precisa vivenciar essas etapas. A não expressão da dor, através dessas reações iniciais, pode levar a pessoa a desenvolver uma segunda crise com sintomas muito mais acentuados,
muito mais profundos, uma depressão prolongada, uma farmacodependência, né? Ela ficar dependente de medicamentos. Então, a gente precisa entender isso, né? E precisamos também entender que essas reações iniciais, ela tem elementos chaves que a gente precisa entender. É a expressão dos sentimentos, né? Ali nós estamos expressando o nosso sentimento na hora da perda. É a elaboração da nossa dor, né? Precisamos elaborar a dor. E temos um domínio consciente daquilo que está acontecendo conosco para termos uma adaptação da nossa conduta, né? Em especial, o domínio consciente é de vital importância nesse momento, né? Nós vemos na atitude de Jesus para com as irmãs Marta e Maria a condução desse domínio. Para a agitação de Marta, né? O que causada, né, pela sua desorganização pessoal naquele momento, né? No seu momento de desorganização, ela se agitou. Então, nessa agitação, ele dá uma explicação racional para ela. Vamos lá para João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, capítulo 25, João 11, versículos 25 e 26. Quando Jesus diz, na verdade, a partir dos versículos 21, então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O versículo 22 diz: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Olha aqui a negociação que ela faz. Jesus diz a ela: o seu irmão há de ressurgir. Aqui, Jesus está fazendo um domínio consciente dela. Ele está acalmando aquela vida. O seu irmão há de ressurgir. E aí Marta retruca, ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus novamente acalma Marta, diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Esqueceu? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Irmãos, essa foi a forma de Jesus acalmar aquela mulher na sua agitação. Já para Maria, o estímulo foi para sair da sua apatia, né? Nos versículos 28 e 29, nós vemos isso. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Irmãos, a forma aqui do domínio consciente foi esse, de tirar Maria daquela sua apatia, daquela sua prostração. Disse: olha, Jesus está aqui e está te chamando. Então Jesus chama Maria do seu estado de prostração, né? Jesus estimula as duas a resolverem a situação. Eu gostaria de terminar com uma pergunta a vocês, irmãos. Qual é a sua necessidade nesse momento? Você está necessitando de uma explicação ou talvez de um chamado para se mover? Lembre-se, Deus está conosco. As nossas emoções existem e elas precisam ser aceitadas, elas precisam ser acolhidas. E elas são acolhidas pelo nosso Deus, assim como Jesus, de uma forma tão carinhosa, acolheu Marta e Maria. Assim como Deus, de uma forma tão carinhosa, restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha perdido, e em dobro, menos os seus filhos, né? Porque filho não se duplica, né? Ele deu a mesma quantidade de filhos que ele tinha, ele devolveu. Os bens, Deus duplicou. As pessoas, Deus devolveu. Porque pessoas não se duplicam, né?
Então, nós somos únicos diante de Deus. Você é única diante de Deus. Então, a sua perda está sendo vista por Deus, sentida por Ele. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.